Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso videoaula especial do CFC Herói Viver. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos. Estou aqui para ajudar você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Pessoal, sabemos que essa etapa pode ser desafiadora, mas com o reforço certo, tudo fica mais simples e tranquilo. Com o reforço certo, tudo fica mais simples e tranquilo. Esse é o modo de eu me expressar para falar com vocês, pessoal, porque não é difícil. Mas a gente chega lá, tá bom? Vamos lá. Essa aula faz parte do nosso compromisso com a sua formação no trânsito, beleza? Afinal, ser um bom condutor vai muito além de passar na prova do Detran, gente. É também saber respeitar a vida e contribuir para um trânsito mais seguro. Isso é muito essencial, é muito importante o aluno, o futuro condutor, ter esse desempenho, esse respeito dentro de sua mente. Porque o que nós rege a nossa psicologia do trânsito, futuramente, não há tanto futuramente, é a todo momento. A gente tem que estar focado dentro da circulação da direção defensiva, quanto também dentro do trânsito. É uma coisa que é sempre, cada hora mais surpreendente, mais surpresinha, mais pegadinha. Que vem todos aqueles condutores, vem condutores que não estão tão preparados, outros vêm irritados, outros vêm revoltados, outros vêm cansados, vêm com aquela ansiedade de chegar em casa e precisa, e vai fazer com aquela loucura. Mas não tem problema, mas sempre manter a calma. Porque o nosso trânsito precisa de pessoas mais competentes. Pessoas que tenham uma dinâmica, que tenham uma educação, que tenha mais respeito ao próximo, dê prioridade de passagem, não se irrite com os demais, porque se você está com pressa, os demais também estão. Mas tudo bem, vamos ao assunto que interessa, né? Isso é que interessa. Futuramente a gente vai falar mais disso quando a gente tiver uma aula de cidadania, essas coisas. Aqui nós vamos falar agora de Código de Trânsito Brasileiro. Ó, pessoal, a explicar o tema da aula, eu vou ressaltar para vocês. O tema da nossa aula, vou falar do primeiro módulo, a importância do conteúdo para a formação de condutores. Quando se fala na formação de condutores, iremos falar de que? Da metodologia da LT, Legislação de Trânsito, que referente aqui ao Código de Trânsito Brasileiro. Isso é a dinâmica da nossa sintonia ao trânsito. Por isso, pessoal, o Código de Trânsito Brasileiro, ele surgiu no dia 23 de setembro de 1997, através de uma lei, que essa lei é conhecida e é chamada a Lei 9.503 de 1997. Porém, essa lei ela foi sancionada por quê? Pelo presidente da República. Pelo presidente da República. Mas essa lei, mas ela só entrou em vigor, quando fala vigor, porque quando ela passou a vigorar, quando ela passou a ser aprovada, no dia 22 de janeiro de 1998. Aí sim, essa lei passa a ser aprovada, passou a ser obrigatória. Porém, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Quando surgiu o Código de Trânsito Brasileiro? No dia 23 de setembro de 1997. E qual a lei? A Lei 9.503, também do dia 23 de setembro de 1997. Mas até então, ela não está vigorando. Quando ela entrou em vigor, que ela passa a ser aprovada, que passou a funcionar, aí sim, ela passou a funcionar quando? A Lei 9.503 ela passou a funcionar no dia 22 de janeiro de 1998. Beleza? Até então, tá entendendo? Porém, o que rege essa aprovação da lei? O que ela apresenta em sua legislação? Ela apresentou uma composição. Quando se fala composição, estamos falando de quê? De grupo. Ela formou grupos de quê? Um grupo que agregou o quê? Decretos. E que rege esses decretos?
Tivemos as resoluções, as portarias, as normatizações e complementares. Quando se fala normatizações e complementares, porque ela formou um grupo de quê? De órgão, para que elas pudessem elaborar suas atividades. Porém, ela pode ser competente para quê? Para a sua elaboração de quê? De poder. Quando se fala atividades, é feito o quê? Do poder. Que poder foram esses? O poder legislativo, o poder executivo federal, o poder executivo estadual e o poder municipal. Esses são os poderes que esses decretos de resoluções, portarias, normatizações e complementos conseguiram o quê? Auxiliar para fazer o quê? Seus grupos. Órgão que pode cada nos seus devidos e respectivos estados e municípios. Entenderam? Porém, vamos falar deles. Quando se fala de poder executivo federal, porque esse poder ele atua onde? No Distrito Federal. Quando se fala do poder executivo estadual, esse poder ele executa no estado. Quando se fala do poder executivo municipal, porque são os poderes que executa dentro do seu estado. E o poder executivo municipal, ele executa dentro dos seus municípios, através do CIRETRANS. O CIRETRAN é, então, que rege o quê? Aos municípios que ele é submisso aos DETRANs. Mas até então a gente ainda não vai acrescentar muito esse assunto. Vamos além, da frente a gente procura solicitar mais assunto. Mas vamos falar dos poderes. O poder legislativo, o que quer dizer o poder legislativo? Nós temos um dos três poderes, que é o poder legislativo do Estado. O que é que o poder legislativo do Estado faz, professor? O poder legislativo do Estado é um dos três poderes. É um dos três poderes, o poder legislativo do Estado. Ele é responsável por elaborar, debater e aprovar o quê? E aprovar e modificar as leis de quê? As leis de trânsito. Porém, quando ele rege essa determinação dele, o poder do Estado, o poder legislativo do Estado, ele faz o quê? Ele toma suas atitudes em providência de quê? Que rege a vida em sociedade. Então ele vai o quê? Vai priorizar a administração dele dentro da sociedade do Estado e também da sua criatividade. Porém, o que é que ele faz? A vida em sociedade. Quando se fala vida em sociedade, ele está fazendo a fiscalização das pessoas, dos órgãos legislativos dentro de suas vias, suas cidades, dos seus poderes administrativos. Então, eles vão fiscalizar a sociedade, cabendo ainda sua normalização ao Senatran. Quando diz normalização ao Senatran, por quê? Ele faz suas vistorias e envia para a Senatran para ela fazer o quê? Que ela é a secretária, que é a Senatran, que ela é a secretária nacional de trânsito. Ela é seu órgão máximo executivo do quê? Do Sistema Nacional de Trânsito. Se ela é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, rege o quê? Ela vai fazer a sua fiscalização. Ela é responsável por coordenar, ela é responsável por coordenar a Política Nacional de Trânsito. Quando se fala Política Nacional de Trânsito, porque ela recebeu algo dentro do trânsito que ela precisa fiscalizar o comportamento da legislação de trânsito e executar as normas e diretrizes estabelecidas por quem? Pelo CONTRAN. Quando se fala as normas estabelecidas pelo CONTRAN, porque ela tem sua diretriz. E dentro disso ela passa a ser o quê? Ela passa a fiscalizar o comportamento da legislação de trânsito, quando ela o comportamento para quê? Para ela executar o quê? Para ela executar as normas.
Quando ela executa as normas, quer dizer que é a sua diretriz de que diz, é estabelecida para quê? Para o CONTRAN. Ela estabelece para o CONTRAN. Que o CONTRAN é em uma de seus primeiros, do seu primeiro artigo, ele define uma de suas principais diretrizes. Quais são essas principais diretrizes do CONTRAN, professor? As principais diretrizes do CONTRAN são essas. Ele primeiro exige o quê? Do Sistema Nacional de Trânsito, o quê? Um trânsito em condições seguras. Essa é a importância dele, porque ele, como ele já veio, verificou através do Poder Legislativo do Estado e a Senatran, que é a Secretária Nacional de Trânsito, então, eles são grupos de estados. E o que é que rege neles? Aí ele já recebeu, aí passa a coordenar. E o que ele quer? Ele quer o trânsito em condições seguras. Para quê? Quando ele fala que ele quer o trânsito em condições seguras, ele fala que é um direito de todos e dever de todos os órgãos e entidades de quem? Do Sistema Nacional de Trânsito. Por quê? Todos esses órgãos são entidades de quem? Do Sistema Nacional de Trânsito. Para que isso passe a vigorar, passe a ter poder, eles são um conjunto, são grupos. E esse conjunto de órgãos, eles têm poder através de quem? Do CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Por que falamos isso? Porque o CONTRAN, ele também é órgão estadual. O CETRAN também é órgão de Estado. O CONTRADIF, mas o CONTRADIF tem a ver com o Estado? Tem sim. Porque dentro do seu respectivo distrito, ele representa também como órgão estadual, dentro do seu distrito, o Distrito Federal. Ele tem a mesma força como se fosse um CETRANS, entendeu? É isso aí. É aqui que queremos entender. Essa força, é poder. Em relação a isso, nós falamos de entidades. Quando falamos de entidade, falamos de uma instituição. O que é uma instituição? O CONTRAN, ele é uma instituição de poder. O CETRAN, ele é uma constituição. O CONTRADIF também é uma instituição dentro dos seus respectivos estados. Porém, o que é que ele quer? É uma instituição de sociedade, porque toda a nossa sociedade está envolvida ao trânsito. E o trânsito precisa de quê? Precisa dessa sociedade que são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são quem? Todos os condutores, todos aqueles que agregam as vias, o trânsito e outra a sociedade. São pessoas jurídicas estabelecidas para fins de quê? Quando se estabelece para fins de quê? Nós temos alguma afinidade em relação a isso. Espécie de quê? Particulares. Por quê? Não podemos dizer que aqueles órgãos só são órgão público. Ali tem órgãos particulares, são pessoas também particulares, como tem pessoas públicas também que atuam dentro dessa sociedade. O órgão de trânsito eles convivem com toda a sociedade. E eles estão ali para quê? Para dar segurança, apoio a todos os que circulam nas vias, nas estradas, nas rodovias, na cidade e no órgão urbano e rurais, e aí sucessivamente, etc. Eles estão ali, esses órgãos, para quê? Para administrar e propor segurança. As suas diretrizes é essa, dar segurança aos usuários das vias. Por isso que ele pede que segurança é o direito de todos os órgãos e o dever é o direito de todos e dever de todos os órgãos e entidades, porque eles todos têm por obrigação de manter essa segurança, de dar apoio ao trânsito, à sociedade, para que eles tenham que estabelecer o que para fins específicos, particulares, públicos, etc. Quem puder fazer circular tem que ter segurança do que dentro do trânsito. Por isso tem que ser respeitado a lei de trânsito, o Código de Trânsito brasileiro, para diversos fins. Entendeu, pessoal? E considera-se ainda a utilização das vias. Outra parte muito interessante também, que faz parte do CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIF também do Sistema Nacional de Trânsito,
que rege também a sua administração de poderes. Porém, considera-se a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolado ou em grupo. Bonito, perfeito. Porém, nós temos uma coisa além disso. Conduzido ou não para devidos fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga, sim. Mas a via não só é para pessoa, veículo e animais. Por exemplo, quando ele é um animais isolado, porque ele está sozinho. Quando ele está em grupo, ele rege o quê? A mais de um. Então ele está em grupo. Mas, porém, ele está em grupo. Conduzido ou não para fins, quando ele é conduzido por alguém, ele tem um determinado fins. Quando ele está circulando, porque não tem ninguém aqui a cuidar dele. Ele está sozinho, está circulando. Para diversas situações. Ele precisa de quê? Ninguém sabe a afinidade de onde ele vai parar. Ele está ali sem destino. Porém, o que acontece? Não para devidos fins, circulação, parada e estacionamento. Operação de carga, o animal também faz operação de carga. O animal também faz operação de carga ou descarga, porque ele conduz carga, produtos e pode ser manuseado do animal, pode tirar para carregar e pode descarregar. A via também é utilizada por pessoas de modestas partes. O homem só utiliza a via, o ser humano só utiliza a via para dirigir um veículo. O homem utiliza a via para fazer também circular, fazer caminhada, para andar de bicicleta, para andar de animal, para andar de charrete e transportar também mercadoria. Ele pode estar transportando um carrinho de mão, que também é um veículo. Ele pode transportar uma bicicleta, que também é um veículo. E aí sucessivamente. Tem suas modestas partes. E aí cabe o quê? Por isso que ele pede segurança. O CONTRAN ele exige o quê? Do Sistema Nacional de Trânsito e Segurança, porque a via ela agrega a todos e a tudo. Ela é pública e também particulares, porque ela tem diversas, ela pode ser federal, estadual, municipal e pode ser também uma estrada privada, não tem problema, mas é uma via, ela também agrega a todos, animal, veículo, pessoas e etc. Entendeu, pessoal? Essa é a característica. Quando se fala peculiaridades, porque rege o quê? As pessoas que são proprietárias desses bens, esses bens representam o quê? Algo particular. Porque são pessoas com relação a outros produtos, a outras coisas, ou mesmo pessoas que estão fazendo utilização das vias com a característica de quê? De alguém ou algo particularmente com relação a outras pessoas. Por exemplo, quem trabalha de motorista, ele está conduzindo o veículo de alguém com particularmente, mas ele tem a particularidade com o quê? Com relação a outras pessoas, porque mas ele é o responsável. Aquele veículo que ele está conduzindo é particular, mas em relação a outras pessoas, ele também está fazendo uso e desfrutando da via. Beleza? Isso aí também rege o quê? Particularidade. Quando se fala particularidade, nós vamos falar também o Código de Trânsito Brasileiro, ele institui o quê? Lá no começo do assunto da matéria, o Código de Trânsito Brasileiro surgiu, mas aqui ele instituiu. Instituiu quando? De acordo com a Lei 9.503, no dia 23 de 9 de 1997. Mas o que mudou aí, professor? Olha, a única coisa que mudou, porque lá nós falou quando surgiu. E aqui, instituiu. Só isso. Mas a data é a mesma, a lei é a mesma e o período foi o mesmo. Beleza? Ficou entendido até aí? Mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele foi fundado para quê? Para criar e dar início a algo de forma duradoura. Por que ele foi criado para dar início a algo de forma duradoura, professor? Porque é o CTB. O CTB é o mesmo Código de Trânsito. Ele não muda. Ele se altera. Mas é quem? Ele é duradouro, porque hoje é o Código de Trânsito. Desde 1997 se atua com o Código de Trânsito brasileiro.
Entendeu, pessoal? Por isso que ele é de forma duradoura. Mas conforme o decreto de lei 4.711, de 29 de 5 de 2003, que se trata de quem? Da coordenação de quem? Do Sistema Nacional de Trânsito. Quem é esse Sistema Nacional de Trânsito? Iremos voltar ao assunto anterior, mas ele está à frente, está ali. Que é quem? O CONTRAN, SENATRAN, DENATRANS e a AJARES. Esses órgãos se agrupam a eles, a todos, mas têm classes diferentes, têm poderes administrativos diferentes. Por isso que tem que entender quais são as funções, quais a colocação e qual é o modo de agir. Entendeu? Porém, falamos do CONTRAN, SENATRAN, DENATRANS e JARES. Porém, ainda ficou estabelecida aonde? Na resolução. Nós falamos de resolução lá na portaria do começo, não falamos? A resolução 789 de 2020, de quem? Do CONTRAN. Todas as resoluções, ela rege quem? Do CONTRAN. Porque o CONTRAN, ele é um órgão máximo. Porém, ele ordena, ele coordena, ele pode administrar todas essas normas e regulamentares é de quem? É do CONTRAN. Ele pode regulamentar, porque todas as normas e regulamentares vêm de quem? Vem do CONTRAN. Para o processo de formação, quando se fala formação, gente, refere-se a adquirir conhecimento e habilidade. Quando se for a pessoa adquiriu formação, é porque ela adquiriu conhecimento e habilidade no que faz. Ele domina. Esse é o que quer dizer a palavra formação. E o CONTRAN deu essa prioridade para aqueles que conseguem a formação, porque eles têm conhecimento e habilidade de exercer a sua profissão. Porém, se falamos de formação e especialização, quando se fala de especialização, é uma atividade profissional, de quê? Do ramo de conhecimento. Quando se fala formação, quando se forma um condutor, é porque ele tem a capacidade de quê? De atividade profissional para o ramo de conhecimento, para o ramo de condutor. Beleza? Que é o quê? É a pessoa que domina. Um condutor habilitado, quando ele tem uma formação, especialização, ele domina. Ele é um profissional que pode atuar como condutor, como motorista. Entendeu? Aí sim, o que é essa especialização? Porque ele recebe o quê? Uma habilitação de condutores de veículos automotores elétricos. E toda essa coordenação vem de quem? É regulamentada pelo CONTRAN, que esse órgão é poderoso. Que é o quê? O que quer dizer o CONTRAN? O CONTRAN, sendo ele um órgão máximo, normativo e consultivo, ele compete zelar pela uniformidade. Quando se fala uniformidade, regulamenta o modo de quê? De agir e sentir. Porque a uniformidade é aquele, é o regulamento, é um regulamento no modo de agir e sentir o quê? A responsabilidade do condutor, entendeu? É a uniformidade que cumprimento que das normas contidas no CPB. Por isso, quando se fala uniformidade, se refere-se à presença de características de algo ou similar a homogêneo. Homogêneo. Pessoal, eu estou encerrando essa aula por aqui, porque o assunto para não se estender muito, para a gente entender melhor. E obrigado por tudo. Peço que vocês entendam que nós devemos falar mais ainda do Código de Trânsito Brasileiro, que a gente só está em começo, tem muita coisa pela frente. E obrigado. E aqui é o Marcos Herói Bebê, tá? CFC Herói Bebê. Precisando, entre em contato que a gente tira a dúvida do máximo possível que precisar. Tchau.